Não é possível. A física não permite. Nunca provaram nada contra mim. E não vão provar. Você é safado. Você é moleque. Você é safado. Você é moleque, você é safado. Vamos baixar a bola. Você é moleque safado. O novo técnico do Flamengo é o senhor Valdemar. Irmão do... Por que o Valdemar? Flu. Deu flusão aí na final, quem diria? 4-1 pra cima do Flamengo. Tivemos 2 membros em loco no Maracanã. Seu salve, Sérgio, conta como foi. Cara, falaram que eu só vou pra show, né? Então eu fui pra show mesmo. Meu Deus do céu, o que o Fluminense fez? Inacreditável, de verdade. E aquilo, né? Tu falou flu, virou bagunça. Esquece. E aí vira bagunça. Virou bagunça, Diniz dando cambalhota, não sabia o que fazer. O negócio foi bom. E a zaga do Flamengo também, bagunça. Matheus, você também esteve lá, seu destaque. Presente em loco também. Infelizmente a gente não conseguiu. É verdade, tá? O meu telespectador, meu caro telespectador, a gente não conseguiu produzir muita coisa no Instagram, ou melhor, nada, porque a internet aos arredores do estádio estava em situação calamitosa, né? Não bastasse a chuva que caiu no Rio de Janeiro, eram 65 mil pessoas utilizando aparentemente a mesma antena, sei lá o que pode ser em termos tecnológicos, e ficou bem difícil de produzir qualquer coisa. Mas estamos aqui para mais um programa. O meu destaque, eu vou dar um destaque essa semana, o destaque vai ser para mim mesmo. Eu tenho que dar a mão a bater a Fernando Diniz, tá? Porque eu, enquanto torcedor do Fluminense e sócio do clube, quando o Diniz foi recontratado pelo Fluminense, eu cancelei meu sócio torcedor, então eu estou aqui de coração aberto. Cancelei meu sócio torcedor pela vinda dele, porque achava que era uma vinda totalmente inadequada, e estou aqui para dar a mão a bater e a cara a tapa por esse grande treinador que está em constante construção aqui no nosso futebol. Vamos ver no que vai dar, mas que ele está melhorando, ele está. Eu lembro desse dia, hein? Eu lembro você cancelando, eu falei, calma que pode dar certo. Se a gente tivesse um programa um ano atrás, hein? Mas também um elogio. Como aqui não tem pipocada, não tem pipocada, eu estou aqui para falar que eu fiz isso e me arrependo profundamente. Hoje eu já sou sócio de novo, a gente sabe que futebol é assim, o amor é mais forte que tudo, mas eu preciso dar esse mérito ao cara também que conquistou seu primeiro título na carreira com muito merecimento. E um elogio também, né, que não é vergonha nenhuma a gente mudar de opinião, mudar de ideia, realmente admitiu, é isso. De forma alguma. Segue em frente. Marcelo também, boa noite, feliz Páscoa. Boa noite, feliz Páscoa, principalmente para os tricolores que aplicaram um sonoro e gostosíssimo chocolate para cima do Flamengo. Não tem o que falar, o dinizismo na cabeça tá em alta, tá nas cabeças. É isso, né? Ô, Léo. Oi. Cara, e eu até fico muito feliz pela nossa existência, irmão, porque ontem, né, eu consumi bastante todos os programas possíveis de esporte. E, cara, é o Flamengo que perdeu ontem, irmão, só falam isso. Então, acho que até para nossa audiência, aqui a gente vai falar do Flamengo, do que aconteceu com o Flamengo, mas vamos falar muito também do Fluminense, que foi o time que ganhou e o time que foi campeão. Então, acho que a gente tem que falar muito do Cano, do Arias, do Diniz. Então, a gente não pode cair nessa mesmice realmente que a gente tanto combate, né? Exatamente, é por isso que a gente existe, né? Perfeita observação, senhor Sérgio. E não só isso, eu vi um programa hoje, um programa que eu gosto, vamos dar o crédito aqui ao Seleção Sport TV, do Sport TV, obviamente, e eles tentaram todo o tempo, não, vamos falar do Fluminense, mas mesmo assim, mesmo tentando se policiar, incorreram muito no problema de dar muita pauta pro Flamengo. Acho que também pela questão que estava envolvendo o Vitor Pereira ali, mas falaram pouco do que foi realmente o grande feito para mim histórico do Fluminense. Agora só uns avisos, né? O Henrique não pôde participar hoje, teve um problema de agenda. A gente até tentou chamar um outro convidado, né? Um rubro-negro, só que acabou não dando certo também. Mas
Nós 4 aqui também estamos em boas condições para tocar o programa. E não era para tripudiar, não. Era para dar a visão dos rubro-negros após o grande acontecimento de ontem. Mas vamos falar também, vamos falar de Flamengo, porque, né, como o Sérgio falou, vamos dar os louros a quem venceu, mas vamos falar de Flamengo também. Aqui o do rubro-negro não vai ficar desamparado. Exatamente. Então vamos começar, né? Não tem outro assunto. O Fluminense atropelou do início ao fim. Primeiro tempo ali, já bola na trave, chance de gol, já abriu 2-0. Foi 4-1, poderia ter sido mais. O Flamengo inexistiu no jogo. Sérgio, então, já que você queria falar, fala do Fluminense. O que você viu da arquibancada que você gostou, que você conseguiu reparar? E para você, quem foi o destaque individual do jogo, se teve? Lógico que, né, o Cano meteu 2, mas é o que mais te agradou. Cara, respondendo primeiro essa última pergunta de destaque individual, é bem complicado te falar dessa vez, cara. Porque eu frequento já o estádio desde 1995 e com mais maturidade, assim, sei lá, de 18 anos pra cá. E eu considero ontem um dos melhores primeiros tempos que eu já vi do Fluminense, de verdade. Em relação principalmente a um time forte, que é o time do Flamengo. O Flamengo não jogou nada realmente, mas o Fluminense também fez com que o Flamengo não jogasse nada. O Fluminense construiu de todas as formas possíveis e só conseguiu chegar no gol até meio tarde no primeiro tempo. Era para ter saído antes o gol. E quando você está no estádio, olhando de cima, você consegue ver ainda mais essa imposição que foi o Fluminense em relação ao Flamengo. Não parecia nem de longe um time que é campeão da Libertadores, brasileiro, e que veio conquistando tudo de forma consecutiva. O Fluminense realmente dominou, não deixou o Flamengo criar praticamente nada. Até o lado esquerdo do Flamengo, que é um lado muito forte, não conseguiu se criar para cima do lateral reserva do Fluminense, que é o Guga. Então, eu até fiquei pensando bastante sobre o que eu ia falar, porque para não misturar muito esse sentimento de por ter ganhado um título, por ser tricolor, mas eu acho que até qualquer coisa que eu falasse aqui muito além, ainda caberia, cara, porque de verdade foi realmente um massacre. Depois eu vi meus amigos flamenguistas conversando comigo, a maioria falando a mesma coisa, que foi realmente um massacre do Fluminense no Maracanã. E 4-1 até que ficou realmente barato, porque não foi aquele placar que o Fluminense fez 2-0, aí o Flamengo saiu pro jogo e o Fluminense pegou o contra-ataque e fez gol. Não foi, o Fluminense continuou indo para cima e continuou criando jogada. Diniz mostrou que não é um técnico de uma jogada só. O Fluminense variou bastante durante o jogo. Tinha hora que era o Keno e o Arias aberto na ponta, tinha hora que era o Arias pegando pelo meio por dentro. O Ganso também às vezes abriu no lado direito, depois ele foi por dentro também, tanto que ele achou aquele lindo passe para o segundo gol, o primeiro gol do Cano no caso. Então o Fluminense fez uma partida muito boa. Defensivamente, o Marcelo jogou muito bem também, surpreendendo na zaga. E, cara, a qualidade do cara é absurda. Deu para ver na Libertadores, aquele passe dele de 3 dedos, e no gol agora, deixando o Gerson no chão, driblando 2 vezes, e essa finalização. Então o cara é realmente muito, muito acima da média. O Cano é aquele cara que, o cara é artilheiro do mundo no ano. Ele tá com 18 gols, o Haaland tem 17, por exemplo, jogando mais minutos do que ele. E o Cano, curiosamente, ele não fez gol nos 4 primeiros jogos, então ele tem 18 gols em 10 jogos, cara. É uma parada bizarra. O cara perdeu o pênalti, ainda a bola ainda volta no pé dele, faz o gol ainda. O Fluminense realmente teve uma atuação muito boa, mesmo sem o Diniz. Perdeu 2 titulares, que foi o Martinelli e o Samuel Xavier, mas ao meu ver entrou o Alexander, que eu prefiro em relação ao Martinelli. Então eu acho que quem foi ontem no Maracanã, acho que está com esse mesmo sentimento que eu estou aqui de realização, e nem é tanto pela, lógico, ganhar um clássico é maneiro, uma final, mas eu acho que é pela forma como o Fluminense jogou. É muito mais pelo Fluminense do que pela vitória em cima do rival. E é um clássico que ficou marcado para a história, porque nunca tinha acontecido do primeiro jogo ter sido 2-0 e outro time conseguir reverter essa situação no segundo jogo. Então acredito que vai ser um clássico que vai ser lembrado durante muito tempo. A torcida do Fluminense estava em maioria do que a torcida do Flamengo, algo que não acontecia durante muito tempo. Lógico que reforçado pela venda antecipada para os sócios do Fluminense, mas foi algo muito diferente para o torcedor tricolor que estava lá e vivenciou esse momento. Perfeito.
também essa vitória, o Marcelo no primeiro tempo foi excepcional, cara. Eu tava vendo o jogo e ele tava em todos os lugares do campo. E criando, e defendendo, jogando de lateral, e assim, partida realmente absurda do Marcelo. E só fazendo uma justiça também, que eu sempre critico o cara, mas que partida do Felipe Melo também, cara. O Felipe Melo, muitas das vezes, até cobrindo o Nino, cobrindo ali o André, e realmente eu não lembro dele ter feito uma partida tão boa pelo Fluminense. É um cara que vem sendo muito questionado, e o Diniz até hoje deu uma entrevista falando, pô, eu todo dia acompanho o treinamento, eu sei do que o cara pode fazer, eu sei o que o Felipe Melo já ganhou, o cara tem qualidade, o cara tem liderança, por que ele não poderia jogar? Sendo que eu e 90% da torcida não queria que o cara jogasse. E então, dessa vez realmente parece que tem jogador que parece que é jogador de final, né? Que é jogador de decisão mesmo, que nesses momentos os caras crescem. E quanto ao Flamengo também, a gente viu atuação muito apagada, aquela paciência que a gente estava com o VP, eu acho que não cabe mais, porque são erros que estão sendo repetidos, né? Mas eu acho que realmente foi uma atuação do Fluminense, primeiro que foi o clássico que tinha a menor diferença técnica dos últimos anos. O time titular do Fluminense não é tão abaixo ao time titular do Flamengo, igual era anos atrás. O Fluminense ganhava, mas ganhava numa bolinha ali que achava. O elenco continua tendo bastante diferença, o Fluminense não tem peças de reposição à altura, mas o time titular em si, eu acho que tanto que você viu um jogo tecnicamente bom, por mais que taticamente o Flamengo não tenha feito nada, o Fluminense tenha amassado o Flamengo taticamente, mas tecnicamente você via que realmente era um clássico muito bem jogado. Marcelo, para você também, suas impressões do jogo, e mais uma pergunta, para mim depois de ontem o Fluminense subiu de nível, assim, tá realmente no primeiro pelotão aí dos times brasileiros, eu coloco aí junto do Palmeiras, do Atlético talvez, e do Flamengo mesmo. Nessa fase ruim a gente sabe que eles têm condições de se recuperar, e assim, esses 4 para mim são os favoritos nas competições principais, né, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. Você concorda com isso? E também sua análise do jogo? Concordando com o Sérgio, o gol do Fluminense, assim, o jogo em si foi um massacre do Fluminense. Qualquer um que visse o jogo, né, nos primeiros minutos, assim, você via assim, o gol do Fluminense vai sair a qualquer momento no primeiro tempo. Ninguém pensava qualquer coisa do contrário, porque o Fluminense ele atacava tanto pela esquerda quanto pela direita. O Keno, que vinha sofrendo com algumas críticas, muito por falta de ritmo, por falta de jogo, ele foi bem, no meu ponto de vista. Ele conseguiu, óbvio, não ainda sendo o Keno que a gente conheceu, mas ele já começou a lembrar aquele Keno. O Alexander foi um baita de um substituto para o Martinelli, e até pegando um pouco da sua pergunta para o Sérgio, de destaque, eu não destacaria nem o Arias nem o Cano, porque choveram numa olhada. São 2 jogadores excepcionais, eu destacaria muito esses 2. O Alexander é uma excelente partida que fez, e foi depois agraciado com um gol, e o Keno, que precisava de um jogo como esse, um jogo que ele fosse bem, que ele demonstrasse disposição, e foi o que ele fez. Sobre o jogo foi isso, não tem muito o que argumentar. O Fluminense fez uma partida daquelas que qualquer torcedor, quando vê, fica orgulhoso, né? Porque não deu chance em nenhum momento pro Flamengo. Você viu o Fluminense mostrando muita vontade, mostrando se alguém tinha algum assim, será que o Marcelo vai voltar naquelas condições que a gente conheceu? Viu o Marcelo completamente vibrante, completamente afim de jogo. Acho que a tônica o que foi o jogo foi aquele momento, eu não lembro quanto estava o jogo, mas o Marcelo dando carrinho na entrada na defesa do Fluminense e o Gabigol encarando ele, tipo, isso foi o que foi o jogo, foi aquilo ali. O Fluminense muito afim, mordendo o tempo todo, jogando pra frente, como o Fluminense do Diniz, como a gente está habituado a ver o Fluminense do Diniz. E o Flamengo, assim, completamente perdido, completamente apático, sem meio campo.
Então, o que o Sérgio falou, eu concordo plenamente. 4-1 foi pouco, podia ter sido mais, né? E não tem o que contestar. O Fluminense foi o melhor time do Carioca, o melhor futebol, e ganhou com mérito. Sobre o favoritismo, eu acho que ainda é muito cedo, porque o Campeonato Brasileiro é muito longo. Como, assim, pegando novamente um gancho que o Sérgio falou, a gente precisa sempre de peças de reposição, porque hoje a gente tem um elenco, tem um time, mas será que na 20ª rodada vai ser o mesmo time ainda? O Fluminense conta com essas peças de reposição? Eu considero o Fluminense um dos times mais fortes hoje, né? A única coisa que eu prezo contra é justamente essa questão do elenco. Indo longe na Libertadores, na Copa do Brasil, vai ter fôlego para também continuar tão forte e focado no título brasileiro? Mas com certeza é um dos times hoje postulantes ao título brasileiro. Analisando, óbvio, hoje, início, vai começar o brasileiro, mas é um time que encanta, né, joga bonito, joga para frente, dá gosto de ver, né, e é um dos postulantes ao título, sim. Que categoria é essa sua análise, Marcelo? Estou estudando. O microfone está chegando aí, não vou receber mais críticas. Matheus, também a gente queria a sua análise sobre o jogo lá, estando, né, na arquibancada, mas também já puxando um pouco para o lado do Flamengo. Por que deu errado? O Flamengo não existiu. O Flamengo vinha numa fase boa, né? Ganhou 2 jogos do Vasco, ganhou um jogo do Fluminense, então o Vitor Pereira até estava tendo um respiro ali, mas uma semana mudou tudo, né? Perderam na Libertadores poupando os titulares, que jogaram a final e, na verdade, entraram em campo, né? Não jogaram. Então, voltou em dobro as críticas e a situação está assim, beirando insustentável. A qualquer momento pode vir um anúncio aí de demissão do Vitor Pereira. O que você achou que faltou e se ele continua ou não? Seguindo a linha muito bem defendida pelo nosso querido colega de bancada, Sérgio Júnior, vou falar um pouquinho do Fluminense antes, depois vamos entrar no Flamengo. Pegar alguns tópicos que o pessoal falou, que acho que são bem interessantes, a galera já resumiu bem, então só vou dar a minha visão daquilo que eu vi. Marcelo, cara, para mim foi um grande diferencial, porque por alguns motivos. Primeiro, pelo futebol dele, que a gente sabe que ele é muito capaz. Segundo, porque isso que você comentou, de ver o Marcelo em qualquer lugar do campo, é uma coisa muito potencializada pelo Diniz. A gente talvez vai ver agora, com 34 anos, o Marcelo um pouco diferente daquilo que a gente viu a carreira toda dele, que é um lateral esquerdo top mundial, muito bom. Mas a gente pode ver, a partir de agora, algumas coisas diferentes dele mais ali no meio de campo, justamente porque o estilo de jogo do Diniz permite muito que o jogador faça isso, que ele transite por qualquer área. E por isso que a gente vê o Arias no campo o tempo todo, em vários locais. É por isso que a gente vê o Cano ajudando na defesa, mas também, vez ou outra, como ele deu a bola pro Guga ali na intermediária do ataque, jogando alguma coisa, embora a gente saiba que o forte dele seja empurrar a bola pro gol. Então isso é uma coisa que é mérito também do treinador, que permite isso e que vai deixar ele mostrar o que ele tem de melhor, que aqui no Brasil ele sobra fazendo esse tipo de coisa, né? E também por conta do Alexander, porque acho que o Alexander jogando ali na meia esquerda, né, na posição de volante esquerdo, tem muito a aprender com o Marcelo e também os dois fazerem uma boa dupla nesse sentido. O Alexander é um jogador que vem se mostrando bem superior ao Martinelli nesse sentido, né? Porque o Martinelli é um jogador de bom passe, né, que ele ganhou uma importância ali pro Diniz no esquema porque ele sai muito bem a bola, ele tem uma boa saída de bola, mas é um jogador um pouco moroso, né? Você não vê ele em vários lugares do campo. É como você vai ver, por exemplo, o Alexander entrando na área, driblando, quase que ele fez um golaço ontem, por 2 ocasiões, uma bola pegou na trave, outra no Santos fez uma boa defesa. Tá? Então esse ponto é bem interessante. O Alexander que é um jogador de seleção de base, muito promissor, mais um desses que o Fluminense revela que tem sido a salvação do clube nos últimos anos, botar nas últimas décadas talvez, tá? O Felipe Melo realmente fez um jogo muito bom. Eu lembro que eu comentava com o Sérgio lá em loco, né, no Maracanã, inclusive com os amigos que estavam com a gente e tal, todo mundo meio revoltado porque o Diniz ia manter o Felipe Melo depois do que ele fez no primeiro jogo. E no jogo de meio de semana da Libertadores, que o Fluminense ganhou muito bem, ele também cometeu
alguns deslizes que deixaram a torcida um pouco preocupada e tal. Mas realmente parece que tem jogador que, como o Sérgio falou, no momento de decisão ele é um pouco diferente. Felipe Melo foi um desses caras. Embora quando ele saiu do jogo, você já via que ele estava no limite, né? Então é um jogador que, para ser titular, é muito problemático, porque ele não aguenta mais jogar 90 minutos na intensidade no calendário que a gente tem aqui no Brasil, né? Ele tomou um lençol do Matheus França, que foi assim, tinha uma distância absurda. O Matheus França estava muito atrás dele, deu o tapa por cima dele e quase acabou fazendo o gol numa jogada que depois foi parada pelo Fábio. Então, quando ele saiu, ele já estava também no limite. Então, você entrar com um jogador desse é saber que em algum momento você tem pelo menos uma substituição a ser feita ali na zaga. Mas ontem, realmente, no primeiro tempo, o Leão, obviamente também ajudado um pouco pela apatia do Flamengo, que não atacou, então não explorou muito aquilo que tinha para explorar, porque era a minha preocupação, por exemplo, as costas dele, né, na velocidade. Não aconteceu porque o Fluminense dominou o primeiro tempo de uma maneira que eu pouquíssimas vezes vi no futebol, assim, entre times grandes e numa decisão, enfim, algo super raro da gente ver, tá? Mas realmente não tem o que fazer. O treinador colocou, tem que dar um mérito pro treinador, né? Ele apostou no jogador e o jogador correspondeu, né? Eu acho que o comentário do Marcelo também foi muito pertinente no sentido de que o Carioca não baliza aquilo que o clube vai fazer pro restante da temporada, né? Não tem como a gente balizar que a temporada do Fluminense vai ser excelente, por exemplo, por ter ganho o Carioca, como a gente também não tem como balizar que a temporada do Flamengo vai ser um desastre porque ele perdeu o Carioca, embora ele já tenha perdido algumas outras competições. Isso a gente já cansou de ver, a gente já tá careca de ver que o estadual não é o balizador. Entretanto, na forma como foi, eu acho que o grande legado que fica é que o Fluminense mostra uma força mental grande. Porque você entrar com um placar adverso de 2-0, uma coisa que nunca tinha sido tirada, por exemplo, essa diferença, né? Como o Sérgio bem comentou, e você conseguir fazer o jogo que você conseguiu fazer, que o Fluminense conseguiu fazer, mostra que o time tem força mental para, numa situação de adversidade, numa eventual Libertadores, numa eventual Sul-Americana, etc., ele reagir entre os jogos, o que é muito importante, né? Então isso foi, acho que o grande legado que ficou desse jogo, mais até do que o título. É claro que para a torcida do Fluminense é muito legal, porque eu tô achando assim que isso é tipo o gol de barriga da nossa geração, entendeu? Quem não viu o gol de barriga, eu nasci em 95, eu já era nascido, mas eu não vi aquilo, né? E o gol de barriga também foi um campeonato carioca, naquela época o estadual era mais valorizado, mas foi no ano do centenário do Flamengo, teve toda uma conjuntura que fez com que aquele título seja lembrado até hoje por todas as gerações tricolores. E esse, pela nossa geração, provavelmente também vai ser pela dificuldade que foi. Agora, sobre o Flamengo, eu acho que você fez a pergunta-chave, cara. A pergunta-chave foi feita pelo âncora aqui. Em uma semana, muda tudo? Cara, o time que jogou, tirando a mudança do Gabigol, né, que ele entrou sem o Gabigol no primeiro jogo da final, entrou com o Gabigol ontem na posição que o Gabigol publicamente disse que não gostaria mais de jogar, que é a posição ali de ponta direita, seja lá o que for aquilo. Ele entrou com o Gabigol por ali. Eu acho que isso prejudicou muito o jogo do Flamengo, porque o Marcelo comeu a bola por ali, né, e fez a dupla com o Alexandre por ali, então isso foi um ponto-chave, um erro que o Vitor Pereira cometeu. Mas a questão é, cara, existe alguma coisa que explica uma diferença tão absurda de desempenho? Porque, por mais que o Flamengo não tenha feito um grande jogo no primeiro jogo da final, ele ganhou com mérito, porque ele aproveitou as chances que ele teve, o Fluminense perdeu chances antes e tal. É difícil entender como que um time entra de maneira... É claro que o Fluminense se impôs muito, mas você com 2-0 a favor, se você coloca uma resistência muito grande, o Fluminense faz o primeiro gol e você tenta se reanimar, e os jogadores do Flamengo tentam se reanimar, a ideia era que fosse mais difícil do Fluminense continuar a fazer os gols. E não foi o que aconteceu. O Fluminense fez 1, 2, 3 e não parecia que o Fluminense não ia fazer mais gol. Parecia que o Fluminense de fato ia conseguir tirar a vantagem como fez nos 90 minutos, entendeu? Então essa é a grande pergunta, assim, o que pode explicar isso? Foi só as decisões do treinador em campo? O time não mudou tanto assim. Ele mudou, mas o time não mudou tanto assim a ponto de apresentar uma coisa 100% discrepante daquilo que ele apresentou no primeiro jogo.
Eu acho que essa é a grande pergunta. E para mim fica uma sensação muito clara de que esses jogadores... O que acontece com o Fernando Diniz acontece o oposto com o Vitor Pereira. O Fernando Diniz ele tem uma capacidade enorme, e ele já mostrou isso em vários lugares que ele foi, de fazer os caras acreditarem na ideia dele muito rápido. Muito rápido. Ele assume o time, em um mês aquele time tá jogando num padrão que você já consegue identificar mais ou menos, que é o padrão do Fernando Diniz. Toque de bola, o time não rifa a bola, tal. E outras coisas ele vai, obviamente, evoluindo, como ele vem evoluindo. Mas ele consegue fazer isso muito rápido. E o Vitor Pereira parece estar tentando, ou estava, né, porque não vai ser mais o treinador do Flamengo daqui para frente, é uma questão de tempo, colocar a visão de futebol dele para esses jogadores. E parece ter uma resistência, cara. Essa é a impressão que fica para mim. Parece que tem uma resistência clara desses jogadores em abarcar essa ideia. E aí isso resulta no que a gente viu em campo, um massacre. Porque o Fluminense massacrou o Flamengo. Isso não é uma coisa que aconteceu só com ele, vem de um histórico. Existem outros treinadores que passaram pelo Flamengo. Então, o Domenech, o Paulo Souza acho que o mais emblemático, eu diria que todos depois do Jesus sofreram com isso, né? Domi, Paulo Souza, Rogério. O próprio Ceni, em algum momento, eu acho que o Ceni ele ainda foi mais... Ele percebeu isso como um treinador brasileiro, porque, cara, o treinador estrangeiro, ele não vai fazer isso. Ele não vai chegar aqui e se adaptar tão facilmente à cultura do país e falar assim, olha, aqui tem pressão, aqui os jogadores são mais mimados e então eu vou tipo, compor com todo mundo aqui para os caras jogarem e correrem por mim. Ele não vai, cara. O Vitor Pereira, ele tem uma carreira que de certa forma permite ao cara, ou ele se sente nessa permissão. Seja lá, você pode achar que ele não é um treinador como muita gente achou que ele fosse, enfim. Mas ele não vai ceder assim. E o Dorival, por exemplo, vai. E o Ceni acabou fazendo isso de alguma maneira. Né? E aí o Ceni, quando foi começar o trabalho, começou a patinar também com as mudanças que ele queria fazer e logo foi limado também. Então tem todo um histórico que a gente vê, que tem a cultura, tanto dos jogadores daqui, né? E uma situação específica do Flamengo, que são jogadores muito vencedores, né? Que venceram muita coisa ali. E na minha cabeça, baseado naquilo que eu vi, eu não consigo imaginar que um time que comprasse a ideia do treinador poderia até perder, porque o Fluminense foi muito impositivo, o Fluminense entrou focado, mental, física, tudo. Mas perder da maneira como foi é difícil de imaginar. Né? Então, mas, cara, eu acho que tem um ponto principal, que os jogos que o Fluminense mais sofreu foi contra times que ocuparam mais o meio-campo. E o Flamengo veio com uma formação com 3 zagueiros, com de volante ali o Thiago Maia e o Gerson, e 3 jogadores de frente que praticamente não marcam. Cebolinha, mas o Fluminense sofreu com 3 zagueiros pro Flamengo. Não, no jogo passado. Mas calma, vou te explicar. Mas não tinha o Gabigol. Tá. Então, você sabendo que o Fluminense tem um jogo de muita movimentação, sabendo que os caras sabem onde ocupar o espaço, tem uma variação tática muito grande, com 10 minutos, 5, 10 minutos no máximo, você já viu que o Fluminense estava ganhando meio campo toda hora. O Flamengo marcava um pouquinho à frente, o André ou o Alexandre se movimentavam um pouquinho, quebrava a primeira linha, e já ficavam 5 contra 5, 5 contra 6, porque o Flamengo estava perdido no meio de campo. E, porra... Eu acho aí, que foi uma sacada do Diniz entre os jogos. Sim, entendeu? Mas pra mim que entra o erro do VP foi isso. Que deu pra perceber que claramente não era pra ter 3... Aliás, podia deixar 3 zagueiros, mas que tirasse ou o Gabigol ou o Pedro ou o Cebolinha, pra botar mais um de meio campo. Tanto que foi o que ele fez na volta do intervalo. Agora, você ali ou tirava um zagueiro ou tirava um desses caras, pra tentar ocupar mais o meio campo, que cara, o Fluminense sobrou no meio de campo. Uhum. Não tô falando, eu acho que o Fluminense ontem ia ganhar do Flamengo de qualquer jeito. Do jeito como o Fluminense jogou, tá certo que foi favorecido pela forma apática do Flamengo, não discuto isso. Mas isso tornou o jogo mais fácil, tornou um jogo de 6 gols, que era para ser. Agora, eu acho que até o Flamengo jogando bem, o Fluminense ontem jogou uma partida excelente e ganharia o jogo. Não sei se ia ser campeão, mas assim, ganhar bem para ver ganhar, porque o Flamengo é só se defender. Agora, você precisando se defender, você deixar 3 zagueiros ali, o Pedro e o Gabigol quase não pegaram na bola. O Gabigol não é um cara que sabe marcar, nem o Pedro. O Cebolinha até faz ali o corredor, mas também nada demais. E também não conseguiu puxar contra-ataque. Então, cara,
eram jogadores que estavam ali inúteis. Eu acho que foi o grande erro do VP no jogo. Ele deveria ter mudado. Depois que ele foi. Porque, cara, os primeiros 25 minutos, até o Fluminense fazer o gol, foi acachapante. Entendeu? O time dele não jogou. E ele, não mudou. Ele vendo que ele tava perdendo no meio de campo, eu acho que aí ele deveria ter. O treinador deveria ter feito o papel dele. Acho que ele foi muito mal no jogo ontem por não fazer as mudanças durante o jogo, ou seja, não enxergar o jogo como o jogo estava acontecendo. O que aconteceu para mim foi que o Diniz percebeu isso entre um jogo e outro, que eles ficariam que seria mais fácil povoar o meio de campo ali, e por isso ele jogou o Marcelo também para fazer ali, e os jogadores para fazer ali, ele jogou o Ganso para uma posição um pouquinho diferente do que o Ganso está acostumado a jogar, que foi os buracos em que ele achou dessa formação do Flamengo. E o Vitor Pereira foi incapaz de enxergar esse jogo, foi muito mal no jogo, como treinador, como estrategista ali à beira do campo, responsável por fazer as mudanças e tal, ele foi muito mal. E no intervalo, quando ele tirou o Gabigol para botar o Everton Ribeiro, também não surtiu efeito nenhum. Ele foi muito mal, né? Mas eu acho que, assim, isso... Melhorou. Só, o time melhorou. Melhorou. Mas eu acho que também tem a questão de que, assim, o time vai tomar 2-0, os próprios caras tiveram um ímpeto, né? De falar assim, não vamos... Sim. Né, fazer alguma coisa. O Matheus França é um moleque que ele tem qualidade para frente, mas também sabe recuar e marcar melhor do que o Gabigol. Então, acho que até para construção, e aqui não é a crítica ao Gabigol, o Gabigol especificamente, agora, para esse jogo, acho que não cabia os dois, o Pedro e o Gabigol. Não cabia. Tanto que, cara, não fizeram nada. O Fluminense não... E detalhe, a gente fica pensando aqui, sobre a idade dos jogadores. O Fluminense tinha um monte de jogador acima dos 30. Keno, Ganso, Felipe Melo, Marcelo, Fábio. Cano. E o Fluminense parecia que era um time de moleque ali indo pra cima do Flamengo. O que torna mais impressionante o que o Diniz faz. Porque o estilo de jogo dele, que em teoria é intenso, né? Tipo, os caras, o Fluminense, ele apresenta um futebol de intensidade em vários momentos. E ele tem um elenco ali, ontem, por exemplo, o time titular com vários, Marcelo 34 anos e o Felipe Melo 40 anos, né? Tipo, dividindo ali, fazendo o lado esquerdo da defesa, só que o estilo de jogo dele, com essa aproximação, um toque de bola, com isso e aquilo, faz com que, mesmo assim, você consiga ter jogadores fisicamente em condições mais deterioradas, que, cara, que o time apresenta um futebol como apresentou ontem, por exemplo. Mais um ponto dele, que acho que assim, o Fernando Diniz, o bem que ele faz pro futebol, é justamente, dentre vários outros que a gente pode falar, é justamente isso. Ele quebra alguns paradigmas que a gente está muito acostumado a tratar. Então, cara, ele pega jogadores velhos e ele desenvolve esse cara. Porque aqui a gente está acostumado a falar assim, pô, se o cara já tem 23, 25 anos, por exemplo, o Fluminense trouxe o Lelê. O Lelê é um cara de 25 anos que não apareceu pro futebol até esse Campeonato Carioca. Ninguém conhecia o Lelê até esse Campeonato Carioca. Então você já fica com aquele pé atrás assim, fala, cara, se esse cara fosse bom, ele já teria aparecido pro futebol. É claro que a gente sabe que no futebol tem sempre aquela história, mas isso é exceção. A regra é o cara estourar na base e vir ali, tipo, como se fosse um jogador pronto. Só que, cara, quando você pensa com outras profissões, por exemplo, você sempre pode evoluir de alguma maneira. É claro que o futebol tem a questão física, né, que te limita, é uma carreira curta. Mas parece que o Diniz, ele sempre vê alguma capacidade de fazer o cara evoluir. E isso não é puramente pro cara caber no esquema dele. Cara, não é. Ele realmente acredita que o cara pode evoluir. E a gente vê isso na prática. O Samuel Xavier, eu falei aqui em outro programa, é um cara que nunca jogou esse futebol. Nunca jogou esse futebol. Ele foi desenvolvido pelo treinador, né? E o Lelê, por exemplo, é uma grande esperança que, cara, às vezes com 25 anos, você tem um treinador como o Diniz que gosta de desenvolver jogador, que o cara talvez venha a ser realmente um bom atacante, um grande atacante talvez aí do futebol brasileiro. Pode ser que não, pode ser que sim. Mas eu acho isso fantástico que ele tem. Essa é a grande... que quebra um pouco essa mesmice que a gente está acostumado. E é uma coisa que, por exemplo, eu não imagino o Vitor Pereira fazendo. Porque a ideia de jogo do Vitor Pereira é justamente essa ideia que ele já tinha mostrado no Corinthians, cara. Que ele precisa de um time físico. Ele precisa de um time que corre. E o time do Flamengo hoje tem algumas peças que, embora o time tenha sido rejuvenescido e o elenco continua sendo muito bom, que tá algumas peças que a torcida gosta muito que talvez não se encaixem nessa ideia de jogo dele. E é por isso que ele coloca outros jogadores. Aí faz menos sentido ele escolher dele para esse jogo. Não, tudo bem. Mas aí a gente vai debater o seguinte. O cara veio
achando que o trabalho dele tá condicionado ao Carioca, ou ele veio para tentar implementar uma ideia de jogo? Porque se ele veio para tentar implementar uma ideia de jogo, ele não tem tanto compromisso assim com ganhar, por exemplo, o Campeonato Carioca. E ele vai tentar impor aquela ideia de jogo dele. A gente pode até discutir se ele só tem uma ideia de jogo. O que me parece. Eu acho que ele se prejudicou muito porque ele chegou num momento que o Flamengo estava disputando 4 taças em 2 meses, né? Então, assim, os resultados acabaram não vindo e ele tá sendo pressionado por causa disso. Se ele tivesse só perdido o Carioca, não tivesse tido Recopa, Supercopa, a pressão em cima dele seria muito menor, né? Porque, assim... Mas aí quem comanda o futebol do Flamengo não sabia que o Flamengo ia jogar 4 taças? Exatamente. E foi posto isso, que se o Flamengo não ganhasse essas taças, que o trabalho dele estaria encerrado, por exemplo? Ou um cara vai lá contratar e fala assim, olha, eu acho que você é um grande treinador, eu acompanho a sua trajetória... E eu acho que você é o cara certo pra treinar o Flamengo, por exemplo. Porque, cara, no Corinthians, o que ele fazia? Ele saiu do Corinthians, ele contou lá a história da sogra e tal, mas o real motivo que ele saiu do Corinthians foi o seguinte: o Corinthians não tinha dinheiro pra montar um time que ele queria, com as peças que ele queria. Porque ele reclamava que o elenco do Corinthians era velho, era um elenco envelhecido, que dependia do Renato Augusto, que dependia disso, daquilo. Ele fazia o que com o Roger Guedes? Botava o cara de centroavante e o cara gostava de jogar. É igual o Gabigol. Só que ele fazia o contrário. O Roger Guedes gosta de ser ponta. Então, quem foi buscar ele já sabia que ele era esse treinador. A gente e é isso que me assusta, pô. Aí seria um outro papo aí que a gente até pode falar depois, mas a gente sabe que a diretoria do Flamengo, né, assim... Eles deram sorte ali com... Eles têm dinheiro, deram sorte com o Jorge Jesus, mas que eles vão atirando metralhadora giratória, né? Sim, e quem bate, às vezes dá certo, às vezes não. Qual que é a ideia que o Flamengo tem hoje? Parece que o Flamengo pensa assim, eu sou um clube com dinheiro. Hoje o Flamengo pode buscar quase qualquer treinador, cara. Então, obviamente que não vai buscar do top da Europa, porque o cara não quer vir pro Brasil. Mas ele tem dinheiro pra pagar quase qualquer treinador. Parece que o Flamengo vai atrás da grife, ao invés de pensar qual vai ser o treinador que vai fazer esse elenco funcionar. Agora, assim, então os caras tiraram o Paulo Souza lá da Polônia e não sabia que ele ia vir aqui fazer diferente? Aí buscaram o Vitor Pereira do Corinthians. Cara, mas ainda completamente diferente, né? Mas ainda assim, cara, quando você pensa num time disputando uma final, eu vi muito vídeo hoje de flamenguistas falando, considerando essa a pior final da história do Flamengo. A pior final que o Flamengo jogou foi essa, tipo assim, não o maior vexame da história do Flamengo, mas assim, a final que o Flamengo jogou que não parecia o Flamengo. Então, cara, quando você escolhe 3 zagueiros ali, com 2 alas e tal, que o Varela veio, não mostrou até agora porque veio, o Ayrton Lucas realmente é o destaque do Flamengo. Agora, 2 volantes que o Gerson não voltou, parece que tá na Europa ainda, não voltou ainda da forma como a gente conheceu ele aqui no Flamengo. Parece até aquele Gerson do Fluminense quando começou lá. Então, ele no lance do gol do Marcelo, cara, todo mérito ao Marcelo, mas porra. O quê? 25 minutos de jogo, parecia final de pelada aquilo ali. O Thiago Maia, mesma coisa, não tá bem. Então você pensando, aí olha só, tô pontuando aqui, Thiago Maia, Gerson, aí tinha a distância entre os 3 zagueiros e esses 2 volantes. E depois era um espaço gigantesco para os volantes em relação ao Gabigol, ao Pedro e ao Cebolinha. Então, cara, porra, olhando de cima é mais fácil de ver ainda. Cara, era claro que o Fluminense ia fazer um gol a qualquer momento. E demorou. Então, eu acho que o erro grave do Vitor Pereira não é nem a escalação, porque a escalação ele meio que tentou manter o que deu certo no primeiro jogo, só mudou ele praticamente ali o Gabigol. Agora, você olhando o teu time, vendo que tava dando merda, você não mexer, cara, era pra mexer na parada técnica, não era pra esperar. Tava dando errado. Tira um zagueiro, tira o Gabigol, sei lá, cara, não, era claro o que ele tinha que fazer. E ele não fez. Aí esperou dar 2-0, o Fluminense com a motivação lá em cima. A gente falou disso, cara. Se o Fluminense fizesse um gol no primeiro tempo, a chance do Fluminense conseguir, no mínimo, levar pra pênalti era muito grande. Porque o Flamengo já estava abalado pela Libertadores. E o Fluminense em alta por ter ganhado o jogo da Libertadores. Então, cara, lance de motivação é totalmente diferente. Então, eu acho que ficou um clima insustentável. Ele não vai ficar no Flamengo, já está bem claro. Não, ele não vai ficar. Quem vai ser o substituto não vai ficar. E dessa vez, eu acho que qualquer crítica em relação a ele é totalmente cabível, porque nos outros jogos eu vi até muito de jogador, mas ele dessa vez é o principal culpado pela derrota do Flamengo. Só para deixar claro, acho que não... Pode falar, fala. Vamos tentar finalizar esse assunto aqui para a gente já seguir com os outros tópicos. Mas só para finalizar, né,
provavelmente não vai ficar, ainda não veio anúncio oficial, mas aí já estão começando, né? Já vem aqueles nomes, Sampaoli, Tite, Jesus, né? Que um não tem nada a ver com o outro, mas sabe que vão ser os nomes falados aí no Flamengo e vamos ver quem que vai chegar. E a gente sabe que quem assumir, se não for o Jesus, já entra já começa pressionado, exatamente. Pode cortar o Tite. Não vai ser o Tite. São Paulo não vai ser o Tite. Não vai ser o Tite, até porque o Tite tem problema com o Gabigol. E assim, fica essa grande dúvida. Assim, só para fechar a minha opinião, eu concordo perfeitamente com o Sérgio de que ontem o Vitor Pereira foi muito mal no jogo, principalmente porque ele não mudou, ele não desabraçou a ideia dele, que estava, obviamente, se mostrando ineficiente para aquele jogo. Mas eu me pergunto, quem cobra o Gabigol, quem cobra o Gerson e quem contrata o técnico do Flamengo? Cara, se eu sou torcedor do Flamengo, que graças a Deus eu não sou, porque é muito bom ser fluminense, especialmente hoje, cara, eu estaria cobrando esses caras. Quem foi que colocou? Quem falou? Cara, os caras que contrataram ele, viram ele no Corinthians ano passado? Não viram, cara. Não viram. Porque se trouxeram o cara pra fazer isso... jogo de 1-0 e é isso. E agora é o que o Léo falou, vai começar essas maluquices, ou vai ser o Jorge Jesus, ou vai ser um técnico nada a ver com o outro, que daqui 3 meses vai sofrer o mesmo massacre, e que vem acontecendo com o Domenech, com o Ceni, com o Paulo Souza, e ninguém serve pro Flamengo, só o Jorge E, Matheus, lembrei que Jesus. Você tá falando do Diniz, que botou todo mundo, os caras acima de 30 anos pra jogar, né, toque de bola. Como diria o grande Pepe, quem corre é a bola, né? A galera das décadas mais passadas aí adora falar essa. Eu concordo, quem corre é a bola. O negócio é que você não consegue ter um time com 11 jogadores que não correm, que só corre a bola. Marcelo, agora, só pra gente finalizar o Flamengo, já tem jogo na Copa do Brasil aí quinta-feira contra o Maringá, lá no Paraná. No meio desse caos aí, né? Não sabe se vai ter técnico, se vai ser interino, quem vai jogar, quem não vai jogar. Mas para esse jogo aí, depois do início do Brasileiro, né? Como é que você acha que o Flamengo chega agora para enfrentar o Maringá? O Flamengo chega juntando os cacos, né? Os cacos do fracasso no Carioca, a derrota no meio de semana. Certamente, sem o Vitor Pereira, né? A princípio deve ser o Mário Jorge, técnico do Sub-20, que deve ir a campo para esse jogo contra o Maringá, que aliás já tem todos os ingressos esgotados, né? Mas assim, não tem outra opção do Flamengo a não ser ganhar esse jogo. Pode ser de 1-0, 2-0, jogando mais, jogando bem. É obrigação ganhar. Primeiro porque é um clube de Série A, um dos favoritos ao Campeonato Brasileiro. Tá pegando um time de Série D. Então não tem como você chegar e falar pra mim, não, no momento o Flamengo é ruim, a gente fica com o pé atrás. Pô, meu irmão, sinceramente, você tá pegando um time da Série D do Campeonato Brasileiro, então tem que chegar e ganhar, não importa como, se vai ser feio, bonito. Mas é isso, juntar os cacos, ver quem se salvou, se é que alguém se salvou desse papelão que foi o Flamengo nesse último jogo, e botar para jogar. Quais são as ideias do Mário Jorge? Não tem ideia. Será que ele vai tentar pegar o estilo de jogo do Vitor Pereira? Será que ele vai tentar implementar o estilo de jogo dele no Sub-20? Enfim, não sei. Mas é obrigação, né? Independente se vai ser bonito ou feio. Mas é o que você falou, né, cara? Ele, pô, faz o básico, né, cara? Pra ganhar desse time, você faz o básico. É o feijão com arroz. Não pode fugir disso. Volta ali para 2 zagueiros, 2 lateralzinhos ali, 2 volantes, 2 meio-campo, Gabigol e Pedro. Fechou, filho. Cara, que foi que na boa, foi mais ou menos o que o Dorival fez. Ele fez o básico. É um ditado, né? O básico sempre funciona. Eu acho que você, assim, o elenco que você tem, o elenco que o Flamengo tem, ele não tem que fazer o básico. Ele tem que jogar bola, tem que jogar muita bola. Mas assim, nessa situação, ele vai pro jogo da Copa do Brasil, cara, faz o básico. Treinador que vai entrar lá de tampão, cara, vai jogar aqui os melhores aqui e tal, não sei o quê, e faz. Mas assim, é claro que se você contrata um treinador, você espera outra coisa, é um outro trabalho. Sim, cara, em Copa do Brasil, jogo de ida e volta, são 2 jogos contra o Maringá.
O Maringá, assim... Se caísse uma semana de Libertadores, ou se fosse um adversário mais difícil da Copa do Brasil, um Sport, sei lá, beleza. Agora, da forma como foi, é até um respiro que o Flamengo vai ter para tentar recuperar um pouco essa que aconteceu. Bom. Não, com certeza. Certo. E assim, o Maringá ele foi dando no Paranaense, foi até a semifinal, quando foi eliminado pelo Atlético Paranaense, mas e não joga oficialmente desde o final de março, né? Então vão ser são 2 semanas sem jogo oficial, chegar e ganhar para espantar a crise. Sérgio, e quase passando batido aqui, teve um outro time carioca que foi campeão nesse domingo, chamado Botafogo. Recebeu a taça lá, uma cena um tanto pitoresca, né? Patética ali. Constrangedor, totalmente. Jogadores envergonhados de estar ali, né? Segurando uma taça para ser 5º colocado. Mas, cara, na boa, seria melhor se eles levantassem a taça do meu Arnold aqui do que a empolgação do Pablo, do Marçal, né? O Marçal segurando a taça. Cara, foi um negócio... Assim, o cara que organiza esse campeonato carioca perde lá, o Rubens Lopes, sei lá, cara, manda só aquela foto pra ele e fala assim, cara, precisa dessa Taça Rio aqui? Precisa disso daqui? Porque se não for o Audax a levantar aquilo lá, ninguém vai comemorar aquilo, cara. Enfim, o Botafogo... Já bota-se a classificação, né? O Botafogo ficou em 5º, já é o time que vai ganhar outra vaga. Agora tem que disputar jogo ainda, é constrangedor. Enfim, Botafogo garantido na Copa do Brasil 2024. E Luiz Castro disse não entender as críticas, falou que o time dele não perde há um mês, ele não entende porque está sendo criticado. De repente é porque ele só está jogando com um time de Série D, time chileno, 14º no chileno, mas não consegue ganhar, né? Então, assim, mas ele usou essas palavras assim, eu confesso que eu desconheço essa notícia. Ele falou, ele não entendeu as críticas, meu time não perde há um mês, não sei porque que eu estou sendo criticado. Ele falou que a temporada começa agora, tudo que aconteceu antes... morreu e se o time dele mudar da água pro vinho agora, bom. Né? No jogo de ida contra o Dax lá, ele foi e achou essa virada aí, ninguém sabe nem explicar como. Aí dessa vez ganhou, mas também tomou 2 gols do time lá. Aí jogou lá no Chile, toma um gol de um time que não faz gol em ninguém. Com a mais, então né? é sério que ele não sabe de onde ele recebe crítica? Mas enfim, a minha pergunta para você é, com todo esse contexto, Botafogo joga com o Ipiranga no meio de semana também pela Copa do Brasil, lá em Erechim, jogo fora de casa. E você acertou quando o Botafogo goleia, você sempre fala, não, o Botafogo dessa vez vai golear. Qual a sua previsão para esse jogo? Sim. Cara, é um confronto, acho que um pouquinho mais equilibrado do que o do Flamengo. Mas, principalmente por serem 2 jogos, eu não acredito também que eu sei que agora eu posso estar cometendo um crime por conhecer muito o Botafogo, mas eu acho que não vai ter muito sofrimento, não. Só que, cara, é muita coisa que tem que mudar. O Botafogo ainda não está mostrando sinais de evolução. Hoje aí saiu a notícia dos novos planos de sócios do Botafogo, que parece que é mais uma tentativa de afastar o torcedor popular do estádio, né? Aí você põe padronização de um ingresso R$200 com a meia R$100, tá de sacanagem, né? Como é que um cara que tem família, como é que ele vai pro estádio? Então, parece ser até uma contramão do que os times estão tentando fazer de, pelo menos, botar uns 2 setores mais baratos, incentivar o torcedor a ser sócio. Mas, cara, o que foi mostrado nesses novos planos, nesse novo ingresso, é desanimador, na verdade, né? A gente pensa que tentar achar o futebol algo inclusivo, a gente vê que esses caras não estão nem aí para o torcedor. Então, eu não vi esses planos, mas pelo que tu tá falando, os valores aí, o Textor acha que aqui recebe um Libra. Só para dar um contexto, Marcelo, me corrija se estiver errado, tem o plano do Botafogo R$100, você tem direito a check-in aos jogos. Mas, isso mesmo. Mas 100% em todos os jogos. 100%. Só que se você não for sócio, o preço do ingresso está R$200 inteiro. Então, assim... Exatamente. Se tu, por exemplo, for fora do Rio pra assistir um jogo do Botafogo, você tá lascado, pô. Eles querem forçar todo mundo a ser sócio. Eles acham que é assim, que você vai forçar o torcedor a ser sócio. Você não tem que
dar benefícios pra ele. Você não tem que falar assim, olha, cara, compensa você ser sócio. Não, você tem que ser sócio. Aí o cara vai e abandona o estádio de vez, porque aqui o salário mínimo é R$1.300, cara. E vai ser isso que vai acontecer. Perdeu 3 jogos aí no começo do campeonato. Cara, é onde uma falta de sensibilidade. E perante o que o Botafogo vem fazendo nos últimos anos, né, cara? A torcida tá Exatamente. Você tem que trazer o cara. Você tem que conquistar o cara. Eu acho que a última coisa que o torcedor precisava agora, nesse momento, era de um ingresso caro, de um plano de sócio que nem é tão fora da realidade, mas aumentou o valor. Então, cara, eu acho que tá na contramão de tudo que o Botafogo deveria estar fazendo para aproximar o seu torcedor e tentar ter mais um aliado para a sequência dos campeonatos que o Botafogo vai ter, que vai ter a Sul-Americana, o Brasileirão e a Copa do Brasil. Quanto à Copa do Brasil, como eu falei, o Ipiranga até deu um trabalhinho no Gaúcho, mas é difícil até prever muito os jogos contra o Botafogo. Mas por serem 2 jogos, facilita muito o time grande nessa fase agora, principalmente por ter o segundo jogo em casa. Então, eu acredito que o Botafogo passa. Uma informação que pode ser útil, né, como todo clube pequeno que vai bem no estadual, o Ipiranga vem sofrendo com um desmanche. Né, até hoje de manhã foram 6 peças que foram embora, né, então sendo 2 titulares e 4 reservas, mas ainda assim, né, é um desmanche. Né? Não sei se isso é bom ou ruim pro Botafogo, porque... Né? E, cara, assim, a boa notícia é que o Botafogo, o Tiquinho, ele mantém ali, fazendo os gols dele, né? O Eduardo também, quando joga, te vê que é um ponto forte do time. O Sauer agora deu uma deslanchadinha ali, jogando um pouco melhor e deixando os seus golzinhos também. Então, tipo assim, melhorou um pouquinho o cenário, mas de qualquer forma a gente ainda vê que vai ter muita dificuldade no campeonato. Só uma curiosidade também, depois desse anúncio aí dos preços dos ingressos, as torcidas organizadas do Botafogo, né, Botachope, Fúria, TJB, já informaram que não vão no jogo contra o São Paulo, que é a estreia do Botafogo no Brasileiro. Bom protesto. Então, assim, capaz de ter mais torcida do São Paulo. Capaz de ter mais torcida do São Paulo que do Botafogo. Do cara que lançou o plano. O cara que lançou um plano, aí o que ele imagina, eu vou lançar planos novos, o sócio vai bombar, vai aumentar o contador pra caramba, porque foi um sucesso de campanha. O troço ficou estagnado, mano, não mudou nada. Então, tipo... vamos acompanhar. Eu espero que isso faça uma reflexão neles e falar, caralho, erramos. Então vamos aqui tentar ver uma forma de melhorar, de corrigir o que a gente já fez. Tem tempo. Agora... Só que isso é uma loucura, né, Sérgio? Porque, assim, em teoria, você prepara um plano de sócio pra você lançar ele por meses. Você fica ali estudando, você faz todo um planejamento. Até agora, tipo, você vai fazer um negócio, um Frankenstein, porque a reação da torcida, óbvia, foi de não gostar da situação. E lembrando que o Botafogo, se eu não me engano, me corrija alguém se eu estiver falando besteira, eu vou também pesquisar aqui rapidamente. Mas ele teve a melhor média de público dos últimos anos, no ano passado. No Brasileirão, passou de 20 mil, se eu não me engano. Sendo que o Botafogo foi horrível nos seus jogos no Engenhão. Ou seja, a torcida, mesmo sangrando pelos olhos, eles iam ao estádio para ver. E aí o cara, ao invés de aproveitar isso de alguma maneira, né, ele parece que foi um pouco na contramão. Vamos ver como o Sérgio falou, se ele vai voltar atrás, né, se vai ter algum Frankenstein, porque não faz muito sentido você desenvolver um plano de sócio. Não é uma coisa que acontece da noite pro dia. O próprio Fluminense foi super criticado porque o Mário demorou pra caramba para lançar os novos planos de sócios últimos, mas teve uma boa recepção da torcida, tanto que o Fluminense chegou lá na casa dos 60 mil, agora é capaz assim, de fazer promoção, né, para não ter que mexer no planejamento do sócio, né, de tentar, vamos fazer promoção de 3 jogos, alguma coisa assim, para não, porque vamos ser sinceros, né, planejamento pro ano, né, você mexer no planejamento em pouco tempo, do jeito que tá, talvez eu acho que eles não pensem. Cara, eu não sei muito bem o que esses times pensam, porque assim, o sócio torcedor, cara, embora ele eu acho que assim, alguns anos atrás teve muito um mito de que o sócio também banca um clube. O sócio torcedor, ele é uma parcela pequena do arrecadamento do clube. É claro que para um clube como o Botafogo, como o Fluminense, que hoje tem uma situação, ele não ganha absurdos em patrocínios, em receita de televisão, isso pode ser um diferencial para você não atrasar o salário, para você se manter minimamente saudável financeiramente. Mas isso não vai mudar o patamar do clube.
Você não consegue, você não tem nem torcida suficiente para você conseguir, né, forçar o torcedor a ser sócio e você aumentar a tua receita exponencialmente. Isso é uma loucura, né? Então, assim, não consigo entender por que o cara não pega e tenta criar alguma coisa que traga algum lucro, mas que resgate o cara por estádio de futebol, que me parece mais importante esportivamente agora do que querer fazer bilhões com o sócio, entendeu? Vamos ver, porque aparentemente John Textor estará no Engenhão, hein? No sábado contra o São Paulo. Ele que tá sumido aí, vai ter carinho vai da aparecer, torcida? né? Vai ter carinho? Se a torcida for, né? Vamos ver. Mas, Matheus, e só para fechar também a Copa do Brasil, Fluminense joga em casa contra o Paysandu. Quarta-feira, 7h30 da noite. E aí, dia de festa, Flusão tá embalado, espera a goleada. Dia de festa é um pouco complicado, porque é a Copa do Brasil, né, cara? E assim, o Paysandu, por mais que seja obrigação do Fluminense ganhar, não é também um negócio assim tão, né? Né, você tem que ter um certo respeito pelo clube que teve Rob Gol e Balão. E Arley? Um time histórico. E Arley, um time histórico ganhou do Paysandu. No fim de semana, hein? Eu acho que assim, a torcida tem que ir, acho que já tem mais de 20 mil vendidos, a torcida agora tem que ir para parabenizar o time pelo que fez no final de semana, é justo, o Diniz, enfim, todo mundo, mas é um jogo que você tem que jogar com total seriedade. Eu não acho que vai ser diferente, não. A expectativa é de vitória, cara, o time que ganhou de 4-1 do Flamengo no domingo, como fez, expectativa de vitória e bom futebol contra o Paysandu. Mas também não acho que tem que ser goleada nem nada do tipo, não. Tem que pensar em fazer uma vantagem, jogar bem, mas não acho que a gente pode imaginar que o Fluminense daqui para frente vai ser só goleada também, porque ele vai enfrentar adversários que vão dificultar mais do que o Flamengo do final de semana. Por mais que o time seja pior, o Paysandu ele vai vir para jogar lá os 10 atrás da linha da bola, né, e buscar um contra-ataque. Então, se o time der mole, sempre tem a possibilidade de você sair com resultado negativo. Mas não acredito. Acredito que o time vai jogar e vai apresentar um bom futebol. Beleza. Eu queria propor umas previsões nossas aqui. No final de semana, como a gente falou, início do Campeonato Brasileiro. E aí, eu como um bom âncora, já peguei a opinião aqui do menino Henrique, das previsões dele. Melhor estilo Sons of Anarchy, né? Deixou tudo eu vou deixar então uma sugestão também pro âncora. Âncora, vamos fazer, se todo mundo aqui achar legal, como o Brasileiro é longo, né, 38 rodadas, faz aí, vamos ter que manter o histórico disso tudo e fazer no final do ano um apanhado de eu até proponho, como o Brasileiro é muito grande, tem janela, tem as outras competições, a gente de repente pode rever isso ali no fim do primeiro turno, ver se a gente muda alguma coisa. Mas vamos discutindo. Editor, já faz um recorte aqui das nossas previsões. Então, vamos às previsões do Henrique Albuquerque. Prognóstico dos cariocas. Não, rapidinho. E lembrando que chutamos 25 palpites no último programa e erramos todos. Não acertamos um placar em cheio. Mas vamos lá. Mas futebol, é difícil, né? Futebol. Mas aí vamos ver. Então, vamos lá. Henrique. Eu pedi para ele falar a posição que cada carioca vai terminar no Brasileiro e quem vai ser o artilheiro com quantos gols. Ele botou Botafogo em 14º, Flamengo em 6º, Fluminense em 3º, Vasco em 12º, artilheiro Germancano com 19 gols. Então eu queria agora a previsão do Marcelo. Começando por Botafogo. Qual a posição? Artilheiro? Qual Botafogo? Aí é foda assim. Vamos botar um secundista, um 7º colocado aí. 7º colocado, Botafogo. Você secundista é o extremo, mais de posição em qualquer jogo, qualquer. Ele tá contando que vai rolar um G8, um G9. Não, eu tô contando que vai ser eliminado na Sul-Americana brasileira. Eu não admito ficar atrás do Vasco. Então, eu não quero ficar numa posição inferior desse ano. Flamengo agora, qual a posição? 4º lugar. Fluminense? 2º. Vasco?
Vasco da Gama, 11º. E quem vai ser o artilheiro? Germancano, 23 gols. 26? 23. 23. Muito pouco. Beleza. Sérgio, sua vez. Botafogo, chega ao final do Brasileiro em qual posição? 9º. Flamengo. 3º. Fluminense. 4º. Vasco. 11º. E artilheiro do Brasileirão. Cano, 28 gols. 28. Matheus, pra você, Botafogo termina em qual posição? Vamos lá. Botafogo, pra mim, termina em 10º. Flamengo. Cara, Flamengo eu diria que termina esse ano em 3º. Fluminense. Cara, o Fluminense vai melhorar a posição dele ano passado, que foi 3º. 2º. Vice-campeão. Vasco. O Vasco acho que vai ser o que vai sofrer um pouco mais. 13º. 14º. 13º. E artilheiro? Germancano. Quantos gols? Cara, o cara já fez 18 até agora, né? 38 rodadas. Mas os adversários agora vão ser 30. mais difíceis, né? É, claro. 38. Eu não lembro quanto. Sérgio, você lembra quantos anos ele fez, quantos gols ele fez no Brasileirão passado? Você lembra isso? Eu não lembro. Eu vou chutar, Olha. cara, 25 gols no Brasileiro. 25 gols. Bom, a minha Ele fez 26 gols em 38 jogos. 26? É difícil porque, assim, ele jogou 38 jogos, né? Ano passado. Ele fez todas as rodadas do Brasileiro. É. Aí eu vou chutar 25 gols. Pra mim, Botafogo fica em 12º. E aí, Flamengo e Fluminense é o que eu falei. Pra mim, eles junto com o Palmeiras e o Galo ali, vão ser os que vão brigar. Então, as posições entre eles ali, eu não sei, mas vai depender muito de quem vai sofrer com lesão, com suspensão, com convocação. Mas aí, pô, assim, nossas previsões antes do campeonato começar, Sim. com o que a gente tem de panorama até agora da temporada. Vai mudar. Até porque eu sorteio na do Botafogo, né? Eu sorteio O Palmeiras sobrou esse ano porque os outros dois que disputariam com ele, teoricamente, estavam ainda na Copa do Brasil e na Libertadores. E o Palmeiras saiu mais precoce. Então acho que é muito difícil de prever. Porque se fosse até assim, só um campeonato, eu diria que o Fluminense ganharia. Mas por causa do elenco, eu vou botar Fluminense em 2º, Flamengo em 3º e Vasco 13º ali também atrás do Botafogo. Que a questão é que, assim, pro Fluminense brigar por um título como brasileiro, realmente ele tem que ter um ano muito limpo de lesão. Porque ele não tem elenco pra... Ainda mais você pensando em chegar ali nas quartas de final da Libertadores, alguma coisa do tipo, você vai ter que dividir um pouco. O Diniz não gosta de poupar, mas não poupar aumenta um pouco o risco de lesão. E assim, é isso, né? Ele teria que ter um ano abençoado nesse sentido. E de artilheiro eu vou inovar. Vou botar Luis Soares como artilheiro do Brasileiro. Vitória. Bom, acho que Cano, Soares ou Hulk, cara. Não tem como muito fugir desses caras, não. Luis Soares com 21 gols. Agora, queria só fazer um adendo rápido de 10 segundos. O Grêmio não empolga para esse Brasileirão, na minha visão, embora muita gente venha falando. Acharam um pênalti lá contra o Caxias, muito duvidoso, só na cabeça do Gaúcho mesmo que... Honestamente, nenhum time empolga muito, assim. O melhor futebol é o Fluminense, mas assim, tem os times, né, que a gente não acompanha tanto, sei lá, o América, mas o tem Cuiabá, tipo, o Fortaleza, que a gente nunca sabe como é que vai estar, né, mas... Palmeiras e Galo, não acredito que não vão brigar. Assim, por mais que o Galo também, né, tenha uma sua dificuldade, sabe se o Cudê vai ficar... etc e tal, não tá jogando bem, mas assim, o Palmeiras é aquele time regular, é o que todo mundo fala assim, cara, vai brigar. O Galo é difícil imaginar que não vai brigar, o Flamengo depende de tudo isso, que a gente tá num momento muito nebuloso fazer previsão, e o Fluminense depende muito dessa questão
das lesões, né? Se o Fluminense for acometido por lesões de jogadores importantes... Bom. Eu botei o Fluminense em quarto porque o Fluminense vai ganhar Libertadores. Ou a Copa do Brasil. Ou a Copa do Brasil, né? Então, não vai ter como ganhar os treinos. Vai brincar no brasileiro, né? Esquece, mano. Hoje eu tô feliz demais. Então tá aí as nossas previsões. Com certeza seremos criticados pelo que a gente falou agora. Já Sim. até posso ver em algumas horas as críticas chegando. Mas enfim, semana que vem estaremos aqui, né, repercutindo a primeira rodada. Finalmente poderemos falar de um jogo do Vasco de novo, né? Eu já tô com saudade de assistir o Vasco jogando. Já tem tanto Você tempo. tá com saudade? Vai ter essa mesmo? Vai ser a volta do Henrique, né? Pra falar do Vasco. Henrique. Exatamente. E agora então vamos para os nossos palpites da rodada. Melhor momento. Começando pela Copa do Brasil. Matheus, Maringá e Flamengo. O jogo primeiro é fora, né? Maringá e Flamengo. É isso mesmo, nessa ordem? Isso, sim. Tá, imagina que, cara, com essa defesa o Flamengo vai tomar um gol, não é possível. Então, 1-2. O Flamengo vai ganhar esse jogo. Não tem como. Marcelo, muito, muito improvável. Para você já com as odds, por favor. 2-0 Flamengo. Então temos, nesse momento, a odd pro Flamengo. A odd pro Maringá, que é o mandante. Temos que falar o mandante primeiro. Tá 11 pro Maringá ganhar. E 1,28 pro Flamengo ganhar. Tá excelente. Olha, eu que não sou um entusiasta das apostas. Nessa fase aí, será? Sérgio, pra você. Uma dupla chance, pô. Cara, eu acho que o Flamengo ganha fácil. 4-0 Flamengo. Ele, quando vem com essas goleadas assim, normalmente acerta. Geralmente eu botei Flusão goleando. Botei o Flamengo tropeçando lá contra o Alcas. É isso. Eu quero ver a gente acertar o placar. Isso que eu tô em busca disso. Acertar o placar. É muito difícil. O palpite do Henrique foi 0-2. Ou seja, o Flamengo ganha de 2-0. A gêmea é a praga mesmo, é igual o meu, cara. E pra mim vai ser 3-1 Flamengo. Seguindo aqui agora Ipiranga e Botafogo. Dessa vez eu tô confiante. 1-0 Botafogo. Marcelo. E com as odds. Nesse momento, para você ver como é que o confronto é um pouco mais nivelado, temos odds de 3,30 pro Ipiranga e 2,20 pro Botafogo. O Fogão tá desacreditado. Eu vou de empate novamente. Eu vou de empate novamente, porque o Botafogo não inspira nenhuma confiança. Vou de 1-1. Não tá confiando no processo. Sérgio. Fogão 2-0. Matheus. Cara, esse primeiro jogo acho que vai dar empate. 1-1. 1-1 também foi o palpite do Henrique para esse jogo. E agora Fluminense e Paysandu no Maracanã. Henrique botou 4-0, Flusão. Marcelo, para você e as odds. Bom, nesse momento temos odds de 1,20 pro Fluminense ganhar. Né? E 13 pro Paysandu. 13? Então, 13 pro Papão da Curuzu. Já pensou a combinada? Uma combinada Paysandu e Ipiranga ganhando? Nossa senhora. Porra. Papo de ficar rico. 3-0 Fluminense. Pra você, Sérgio. Fluminense 3-1 de virada. Entrou de salto alto ali, tomou um golzinho mequetrefe e vira o jogo. Matheus. Cara, eu acho que esse jogo 3-0. Concordei com o Marcelo de novo, é isso? Foi 3-0 que o Marcelo falou? Foi. 3-0. Bom, eu vou botar 2-0. Acho que o Paysandu vai vir fechadinho. O Fluminense vai furar o bloqueio ali, mas 2-0. E agora pros jogos do Brasileiro. Temos até comentários de Henrique, hein? Primeiro jogo. Atlético Mineiro e Vasco. Ele botou Atlético 2-0. Mesmo achando que o Galo vai poupar, principalmente por conta da sequência de jogos. Jogo da Liberta no meio da semana que vem.
O maior campeão do Campeonato Mineiro tem muito mais time que o Vasco. Mas vou apostar no 1-1 na Bet porque sou clubista. Mas o palpite é 2-0 Atlético, né? Pra você, Matheus. O Galo, alguém tem informação se o Galo joga meio de semana? Joga na Copa do Brasil? Copa do Brasil e na outra Libertadores. Aí Joga na outra Libertadores. Contra o Atlético Paranaense. Sim. O Galo pela Copa do Brasil, pega o Brasil de Existe uma Pelotas, tá? possibilidade. Eu acho que o Galo ganha por 2-1 esse jogo. Sérgio. 1-0 Galo. Filha da mãe, era o meu palpite. Marcelo. Não me dá assim, tá junto. 1-0 Galo. O Cruzeiro vai ser aquele jogo assim, bem muquirana de gol mesmo. 1-0 Galo. E eu acho que o Vascão descansado agora, passou o tempo treinando, vai conseguir um empatezinho. 0-0. Nossa, jogo bom de ver, hein? Próximo jogo. Treinou a defesa, né? Próximo jogo, Botafogo e São Paulo no Newton Santos. Palpite do Henrique. São Paulo 2-0. São Paulo mais time, vem com moral, principalmente por conta da vitória contra o Tigre. E Botafogo ainda não convenceu. Luiz Castro segue sem apoio da torcida e isso deve pesar no primeiro jogo das duas equipes. Esse moleque escreve o Gé, ele? Pra mim, cara... Olha, eu vou te falar. Só pra não perder a deixa aqui que o Sérgio deixou, tem uma matéria lá no GE hoje sobre quem chega em baixa, quem chega em alta no Brasileiro, e eu discordei muito. Deve ter sido o Henrique mesmo que escreveu. Lembrando que a gente tá gravando esse programa segunda-feira, dia 10 de abril. Pra mim, São Paulo Erisson faz gol no Botafogo com certeza. E vai terminar 1-0 São Paulo. Matheus. Eu acho que esse jogo vai ser empate. Eu acho que 1-1. São Paulo também não me inspira nem um pouco de confiança. Enfim, pra você São Paulo é um time... é um empata-fogo, né? Todos os jogos do Botafogo são empates. Esse jogo eu acho que vai dar empate. Sérgio. Ou com o meu bicampeão aí. 1-1. Marcelo. Estará presente, Marcelo, nesse primeiro jogo? Estarei, né? Estarei novamente. Esse é um detalhe importante. Então, se esse ano vai ser tão excelente, para não dizer o contrário do passado, que foram, sei lá, uns 22 jogos em casa e vi, sei lá, umas 5 vitórias. Mas eu vou, sim, 2-1 Botafogo. Porque isso vai muito na gente, com certeza. Isso é certo. Próximo confronto, Fluminense e Atlético Paranaense. Também no Maracanã. Henrique botou Fluminense... Não, mas peraí. Cara, tá errado. Primeira rodada é América Mineiro e Fluminense. América Mineiro e Fluminense. Certo. Em Minas, né? América Mineiro e Fluminense. Em Minas. Isso. Bom, exatamente. o Henrique é meio burro, botou errado aqui, mas o resultado que ele botou seria 2-0 Fluminense. Marcelo, pra você. Bom, partindo do princípio que tem competição também no meio de semana, 2-1 Fluminense. 2-1? 2-1. Sérgio. Cara, o América tá arrumadinho, né? Eu vou de... O Fluminense não vai poupar, eu acho, porque enfrenta o The Strongest no Maracanã, mas... 1-0 Fluminense. 1-1, 1-0. O jogo é na terça-feira contra o The Strongest, mas o jogo contra o América é sábado, né? Então acho que não vai poupar mesmo, não. E não viaja agora também no meio de semana, então... Não vai poupar. Pra você, Matheus. Cara, mas o América é um time arrumadinho mesmo, é chato. E o Fluminense é ruim de ganhar do América. Eu acho que vai dar empate esse jogo. Eu acho que vai ser 1-1. O América é um time que impõe muita dificuldade pro Fluminense, cara. Eu acho que vai ser o primeiro passo do Flusão rumo ao título. 2-0 Fluminense, fora o baile. Eu lembro que ano passado a gente não conseguiu ganhar lá com 1 a mais, né? Desde o primeiro tempo.
E... É outra situação, né? Mas... Último jogo aqui, domingo às 4, Flamengo e Coritiba. Henrique botou Flamengo 3-0, estreia do técnico novo. Não deve ter dificuldades a enfrentar o time do Alto da Glória. Marcelo. 2-0 Flamengo. O Coritiba que vem se forçando, mas ainda é um time bem limitado. Contratou o Jamerson, se eu não me engano, que é um lateral tá sendo bem requisitado aí. Foi o destaque no Campeonato Paulista. Era só essa de informação mesmo. Certo. Gostei. Eu acho que o Flamengo ganha de 1-0. Matheus. 2-1 Flamengo. Cara, eu tô... É difícil ter uma opinião sobre o Flamengo nesse momento, né? Que a gente não sabe ainda o que vai acontecer. É difícil. Mas assim, 11 contra 11, o Flamengo é melhor, então 1-0 Flamengo também. É muito melhor. O Curitiba acho que vem mal, né? Vem mal pro brasileiro. Sim, caiu nas quartas do Paranaense. Grande candidato a descenso esse ano. Exatamente. Para vocês, só uma última pergunta. Algum time grande cai esse ano no brasileiro? Sempre cai, né? Eu colocaria Santos e Cruzeiro como bons postulantes a cair. Eu acho que o Cruzeiro ali vai passar um aperto. Também acho. Acho que o Cruzeiro vai ser difícil. Mas, se tivesse que apontar assim um grande que corre mais risco, acho que seria isso. Considerando os times maiores aí do cenário nacional, e talvez. Botafogo e Vasco correndo por fora. O Vasco é aquele que é favorito sempre, né? Mas... É difícil até tu falar assim, cara. Não. Se tu tá ali até em 13º, tu tá com risco ainda até uma certa parte, até a 30ª rodada, cara. 33ª rodada, tu ainda tá... Dá pra dizer que você tá brigando de alguma forma pra não cair. Assim como você pode dizer que você tá brigando também pelo G9. Pois é, 13º tu tá a 6 pontos da zona e 8 do G8, né? Então, assim... não tem muito... É o bololô. Mas o time grande, ele sempre tem uma pressão maior. Então, vai depender de tabela, quais os jogos que ficam por último. Complexo. Exatamente. Bom, então é isso. Fechamos mais um belo episódio da Turma do Deixa Disso. Não se esqueça de deixar seu like, seu comentário. Sim. Eu só queria que fizer umas anotações aqui. Na semana passada eu recebi um monte de mensagem e não pude responder a todos. Inclusive... Eu tava no tardezinha e começaram a me mandar um monte de mensagens. Então eu queria aqui mandar uns abraços aqui, ó. Posso só te interromper? Barra de Pablo, Douglas, Beto, Will, Filipinho, Torrence, Nelsinho, Ailton, o pessoal da tardezinha que eu tô muito no Flamengo. Aquele abraço, tá, galera? Não deu pra vocês, na Páscoa aí um chocolatinho pra vocês. É porque eu não tive tempo de responder todo mundo, né? Mas então fica aqui o meu registro de coração aberto. Então, valeu, galerinha. Tamo junto, tá? Teve um outro recado também, não sei se você viu, de um rapaz chamado Lucas Dantas, no YouTube, também conhecido como Neco. Te dando uma provocada ali. Esse aí eu tenho zero paciência, cara. Tenho zero paciência com esse moleque. Ele tenta, de qualquer forma, me tirar do sério, mas não vai conseguir. Então, Neco, eu agradeço a sua crítica, eu agradeço a sua audiência, meu camarada. Então, continue assistindo o nosso programa, que eu ainda vou te irritar muito, tá bom? Nessa pegada de salves e abraços e lembranças, eu quero primeiro mandar a lembrança pro meu hater oficial, Rodolfo, que é tricolor. Ele tá feliz, eu sei disso, não importa o que eu tenha falado hoje aqui, ele tá feliz com o time dele. Então, Rodolfo, um grande abraço, saudações tricolores pra você. Mas eu queria lembrar também, eu não sei quem é, eu não sei de onde veio, eu só sei que chegou até mim. E chegou até mim um tempo atrás um tweet de um cara que se auto-intitula como Lédio Carmona Botafoguense, que diz que o Marcelo veio a passeio pro Brasil e que o negócio era o Marçal. Então o Marçal ficou com a foto dele lá com a taça, o Marcelo ficou com a foto dele com a taça, e agora quem é ouvinte, faça por favor as suas próprias considerações. Lédio Carmona Botafoguense também conhecido nosso.
Mais algum abraço, Sérgio? Pode repetir a sua lista, por favor? Vou repetir aqui, com certeza. Rafusca, Bard, Pablito, Douglas, Beto, Will, Felipe, Tom Hanks, Nelson, Ailton e todo o pessoal do Tardezinha que cantou música do Flamengo na hora de ir embora. Cara, isso parece a lista do Renato Gaúcho jogando flores. Perspectivas. Isso tá maravilhoso. Também. Eu queria mandar um abraço pro Ed Carmona original. Esse sim eu gosto bastante. Um abraço pro Ed original. Se um dia estiver ouvindo a TDD, fica aí.